Você já parou para pensar de quanto tempo de sono você precisa para funcionar bem, para respeitar o seu corpo, para se sentir disposto no dia seguinte, para conseguir trabalhar, desempenhar as suas atividades com excelência? Essa é uma pergunta importante. Ela é uma pergunta importante porque ela pode ajudar a gente a adaptar melhor a nossa rotina para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida e para que também a gente não fique se preocupando à toa, né? Quando não tem motivos para isso, quando de repente a gente dorme menos ou mais do que a grande maioria das pessoas. De fato, existe uma média, né? Para a grande maioria das pessoas, é uma média estimada em relação, né, ao funcionamento de grande parcela da população, e essas pessoas, né, a grande maioria, vai precisar aí de 7 horas e meia, 8 horas de sono diário. Agora, tem muitas pessoas que vão fugir desta média. Então, eu já atendi pacientes, por exemplo, que precisavam de 4 horas de sono, 5 horas de sono por noite, e que isso não trazia nenhum problema para essas pessoas. Não são pessoas que querem criar o hábito de dormir só por 5 horas. São pessoas que têm só 5 horas de sono. E elas não têm consequências durante o dia, né? Então isso diz pra gente que elas têm este funcionamento diferente, né, da grande maioria. Assim como também existem pessoas que precisam de muito mais tempo de sono. Gente que precisa dormir 10 horas por noite para funcionar bem, para não ter sono durante o dia, enfim. Em relação a essa questão diurna, é muito importante a gente avaliar outras questões, como se a pessoa tem uma boa qualidade do sono enquanto dorme, se não tem nenhuma parassonia que às vezes pode atrapalhar, ou se não tem nenhum distúrbio respiratório, ronco, por exemplo, que pode trazer um sono mais fragmentado, mais interrompido por conta da questão respiratória, e isso vai trazer, né, algumas consequências durante o dia do funcionamento dessa pessoa. Mas quando a gente não encontra esses prejuízos em pessoas que dormem menos tempo do que a grande maioria, a gente precisa começar a considerar que talvez essa pessoa tenha mesmo uma necessidade inferior de sono. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque estas pessoas que precisam de menos tempo, geralmente elas chegam no consultório com uma queixa de insônia. Eu durmo 5 horas e acordo e não durmo mais. E aí, quando a gente vai investigar o dia desta pessoa, ela não sofre interferência desse tempo diminuído de sono. Isso quer dizer que ela funciona assim. Isso quer dizer que o relógio dela, o relógio biológico dela, é configurado, né, para que ela durma só 5 horas por noite. Então, é muito importante a gente entender que cada um de nós temos um relógio biológico. E que, apesar das exigências, né, e a gente vive cada vez mais, né, numa ideologia muito exigente, né, de que tem que dormir tantas horas, tem que comer tal coisa, não tem que comer tal coisa, né, e as coisas vão virando regras, né, embora a gente saiba que sim, a gente precisa dormir o tempo que precisa, o tempo que a gente precisa, ele vai ser diferente de uma pessoa para outra. E aí, nesse sentido, é muito importante que a gente respeite o nosso relógio biológico, que a gente avalie se a gente tem consequências durante o dia, porque a gente dorme menos horas. E quando a gente não tem, a gente pode, talvez, começar a entender, a partir de uma avaliação médica, né, de que esta é a sua necessidade de sono. Se você é a pessoa que precisa de 8 horas para dormir e quer dormir 5, eu tenho uma péssima notícia. Não faça isso, porque você vai pagar esta conta em algum momento. A privação de sono é responsável por muitas disfuncionalidades: baixa de concentração, transtornos de humor, déficit de funcionamento, acidente de trabalho. Então, esta nova regra também que a gente tem escutado muito por aí, de que as pessoas têm que acordar mais cedo, né, do que acordam para poder render mais e se tornarem mais produtivas, isso também é uma grande falácia. Então vamos deixar os modismos de lado, vamos nos apropriar do que o nosso relógio biológico tem a dizer para nós e respeitar, né, este nosso relógio, estas nossas necessidades, entendendo que talvez você não esteja neste grupo, né, neste grande grupo que precisa de 8 horas de sono por noite, e também, se você estiver, que você não pode ignorar esta informação e dormir menos tempo do que, né, você precisa, do que o teu corpo precisa
para se recuperar. Então o grande segredo e o grande objetivo da minha fala de hoje é justamente que a gente respeite esse relógio biológico, que a gente não se cobre em dormir um tanto de horas que a gente acha que é necessário, porque as horas que são necessárias de sono é o tempo necessário que o meu corpo conta para mim que eu preciso permanecer dormindo para que eu possa ter, né, uma boa qualidade enquanto eu estiver acordado. Ok? Por hoje é isso, nos vemos por aqui.